Bem-vindos ao meu canal, pessoal. Esse canal foi criado com o intuito de divulgar as ideias de libertarianismo, escola austríaca de economia e falar também sobre história, que é um assunto que eu gosto muito. Bom, a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é: por que ser libertário? Simplesmente porque a liberdade é algo absoluto. Ou você é livre ou não é. Ou um pássaro vive numa gaiola ou não. Não tem essa história de que ele vive lá fora e dorme à noite na gaiola. Ou de que ele visita a gaiola um pouquinho. Ou a gente defende uma lei que defende a propriedade privada e nosso corpo também é nossa propriedade, ou teremos donos. E toda a experiência histórica de milênios mostrou que esse modelo de escravidão se resume a sofrimento. Além disso, eu quero deixar claro que é urgente as pessoas perceberem que não é possível querer ser livre e se limitar a defender apenas a sua própria liberdade. Se seus vizinhos e conhecidos não forem livres, você não será também. Se uma instituição como o Estado pode a qualquer momento pegar seu dinheiro, mudar as leis que regem sua vida, desde os detalhes do seu dia a dia, então essa instituição onipotente um dia vai te pegar e você vai ter que obedecer se não quiser ir para a cadeia. Hans Hermann Hoppe, um filósofo e economista da escola austríaca, já provou pelo raciocínio lógico que a única lei que protege o indivíduo, sua liberdade e propriedade e elimina conflitos, ou melhor, evita conflitos, é a lei de propriedade privada. E essa é a única lei que permite a sociedade se tornar civilizada, ou seja, viver em harmonia e evitar todo tipo de guerra e injustiça. A justiça deveria ter como base essa lei, que é uma lei negativa, pois visa apenas proteger os indivíduos e suas propriedades de danos e violações. Para quem quiser aprofundar nesse assunto, recomendo comprar o livro do Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou. Pois bem, então, eu vou ler essa frase aqui para vocês. Sou um libertário puro e inflexível. Para mim, há apenas uma única forma de libertarianismo, aquela que se baseia única e exclusivamente no princípio da não agressão. Isso significa que, para um genuíno libertário, a lei deveria proibir a iniciação de violência contra pessoas inocentes, tanto as que não cometeram crime, quanto as que querem apenas empreender, e contra sua propriedade. Ponto. O libertarianismo é apenas isso, nada mais que isso. Não há nada mais no libertarianismo do que as implicações desse axioma básico, o que já é muita coisa. Então, esse texto é do Instituto Mises Brasil. O título dele é Eu Sou um Genuíno Libertário. Ele foi produzido por Walter Bloch e Laurence Vence. Então, essa frase basicamente resume muito bem o que é um libertário e podemos ver que é algo bem simples. Apenas aquela ideia ou filosofia que se baseia no princípio de não agredir pessoas inocentes e que não tenham iniciado nenhum tipo de agressão. É o que muitos no meio libertário chamam de ética libertária ou PNA, princípio de não agressão. E essa frase ela revela também qual deveria ser a função da lei, que é apenas de proteger as pessoas. Essa historinha de lei positivada criada por políticos, isso não funciona e nunca funcionou. Isso não apenas concentra poderes nas mãos dos políticos, mas abre margem para os políticos criarem diversas leis como eles bem desejam, como tem sido feito aqui no Brasil, quando um deputado corrupto está envolvido em escândalos de corrupção, mesmo sendo investigado, a justiça nunca prende ele e a justiça comum não consegue punir ele da mesma forma que puniria qualquer outro cidadão, né? Então, o Congresso agora ele está querendo passar uma lei para proibir fake news, que é um outro problema, já que é o próprio monopólio estatal quem vai definir o que é fake news, ou até mesmo mensagem de ódio, como se isso fosse crime, né? Se fosse assim, todo jogador de futebol já teria sido preso por ter xingado o juiz. Então, fake news em si ela não agride ninguém nem viola o direito de propriedade, e quando uma mentira muito escancarada circula livremente, a coisa mais fácil do mundo é desmenti-la. Os esquerdistas e direitistas ficam querendo rotular e definir os libertários de acordo com o que eles acham que é libertarianismo. O mais engraçado é que eu já vi o termo socialista libertário na internet e achei isso um tanto absurdo. Essa frase aqui é do mesmo texto do Instituto Mises Brasil. Vejam o que diz. Os progressistas da esquerda, em parte, tentam se denominarem de libertários
ou tentam definir o que é libertário baseando-se em suas visões, como, por exemplo, dizem que libertário é ser contrário ao patriarcalismo, ao machismo, a uma hierarquia de poderes dentro das famílias, à homofobia, ao racismo, ao preconceito, ao brutalismo, etc. O que não é verdade. É possível você ser um cara indiferente a essas questões da esquerda, ou conservador, ou até machista e racista, o que é horrível, mas ser libertário. O ponto é, o que importa é o que você faz, não o que você apenas pensa. Se você na prática não agride pessoas, não agressores, não viola a propriedade de ninguém, na prática você é libertário. Mas é claro, você pode se defender de agressões. Uma boa explicação sobre o libertarianismo é revelado nesses 2 parágrafos seguintes que irei ler. O libertarianismo não é a ausência de racismo, de machismo, de homofobia, de xenofobia, de nacionalismo, de nativismo, de classismo, de autoritarismo, de patriarcado, de desigualdade ou de hierarquia. Libertarianismo não é diversidade ou ativismo. Libertarianismo não é igualitarismo. Libertarianismo não é tolerância ou respeito. Libertarianismo não é uma atitude social, estilo de vida ou sensibilidade estética. Meu interesse é nas ações. Não estou preocupado com os pensamentos. Estou interessado apenas nas consequências negativas de pensamentos. Acredito que o princípio da não agressão tem de ser estendido ao governo. Os libertários devem, portanto, se opor a ou tentar limitar ao máximo a intromissão dos governos tanto em nível doméstico quanto internacional, pois os governos são os maiores violadores do princípio da não agressão. No final das contas, como eu já disse, libertarianismo é algo bem simples e é algo que deve ser feito na prática e jamais se limitar no discurso. Olhem essa frase. Sou um libertário, acredito na regra de ouro, acredito na filosofia do vive e deixe viver. Acredito que uma pessoa deve ser livre para fazer o que quiser, desde que sua conduta seja pacífica. Acredito que os vícios não são crimes. Deixem as pessoas em paz. Se o cara é viciado em jogos eletrônicos, cassino, poker, sei lá, até mesmo em drogas consideradas ilícitas, também pois bebidas alcoólicas e cigarros também viciam e são drogas? Não se esqueçam disso. Consumir essas coisas em si não é crime. Você não está violando o direito de propriedade privada de ninguém. Apenas deixem as pessoas em paz, que com certeza elas também o deixarão. Então, depois de explicar sobre o que é libertarianismo e a importância do respeito à lei de propriedade privada para que todos os cidadãos tenham sua vida, liberdade e propriedade protegidos, podemos pensar: quem é o grande violador do nosso direito natural de propriedade privada? O Leviatã, o maior de todos, a grande máfia institucionalizada, o Estado. Peguei esse trecho do mesmo texto, vejam. Sou um libertário. Nosso inimigo é o Estado. Nossos inimigos não são a religião, as corporações, as instituições, as fundações ou as organizações. Elas só têm hoje o poder de nos fazer mal por causa de sua ligação com o Estado. Retire os subsídios, as medidas protecionistas e as regulações que as protegem da concorrência e elas rapidamente passarão a ser inócuas. Mais ainda, serão inteiramente subservientes a nós consumidores. Ou seja, gente, quem tem o monopólio do poder, da legislação e, portanto, da força é o Estado. Ele quem decide o que se pode fazer ou não, desde se as pessoas podem se armar ou não, se elas podem vender determinado produto ou não e, quando podem, são obrigadas a cumprir uma enorme lista de burocracias. Olhem esses 2 parágrafos. Sou um libertário, acredito no laissez-faire. Qualquer indivíduo deve ser livre para incorrer em qualquer atividade econômica, sem licença, permissão, proibição ou interferência do Estado. O governo não deve interferir na economia de nenhuma forma. Acordos de livre comércio, vouchers educacionais e a privatização da Previdência Social não são de forma alguma ideias libertárias. Sou um libertário. O único governo bom é aquele que não existe. O segundo melhor governo é aquele que menos governa. Como diz Voltaire, governo, esse melhor estado, é o mal necessário e, no seu pior estado, é intolerável.
A melhor coisa que qualquer governo poderia fazer seria simplesmente nos deixar em paz. Esses dois parágrafos também são do texto do Instituto Miss Brasil intitulado Eu Sou um Genuíno Libertário. Então, libertarianismo é basicamente o que eu já disse: seguir a ética de não violar a propriedade privada de pessoas inocentes, ou seja, não agredir não agressores. Mas, como essa lei natural impede que vivamos em uma sociedade baseada no roubo, no conflito, no autoextermínio, além de permitir que cada um possa se armar para proteger sua vida, pois é nessa possibilidade de defesa que você e todos os outros poderão, de fato, proteger sua vida e propriedade. Esse modelo de sociedade, então, traz enormes benefícios, que é o capitalismo, que é o que eu chamo de sociedade de livre mercado. Vejam esse trecho. Uma economia extremamente eficiente e produtiva só existe no livre mercado. Os países que tiveram um ambiente de mercado mais livre, como Singapura, Suíça, Hong Kong, Nova Zelândia, mesmo sem recursos naturais e tendo um território muito pequeno, estão alcançando os mais altos padrões de vida. Seus cidadãos têm alto poder de compra, empregos para todos e desenvolvimento tecnológico. Economia livre é vida boa, é bem-estar, é felicidade e é liberdade. Ou seja, quanto menos os empreendedores e todo tipo de empresários forem onerados pelo Estado, mais o negócio deles irão prosperar. E mais investimentos e empregos ele vai conseguir gerar. E por fim, maior a chance dos produtos e serviços que ele oferece serem mais baratos. Isso tudo também graças à livre concorrência, que é algo inerente ao livre mercado. Vou deixar aqui então os créditos aos dois autores que fizeram esse texto, do qual eu peguei esses trechos, que é intitulado Eu Sou um Genuíno Libertário, encontrado no site Instituto Miss Brasil. Eu recomendo muito que entrem nele para lerem os artigos e aprenderem sobre os diversos assuntos que ele aborda. Agradeço a todos por assistirem. Eu tenho a intenção de continuar postando vídeos que falem sobre os autores da Escola Austríaca de Economia, sobre o livre mercado, também sobre história e qualquer outro assunto relacionado. Curtam e me sigam no canal.